A paz do Senhor Jesus, irmãos, tudo bem com vocês? Essa é a parte 3 do nosso estudo do número 666. E nesse estudo temos visto a conexão entre a besta do mar e a besta da terra, com a geopolítica, religião e tecnologia. Nesse estudo quero falar um pouco mais sobre a geopolítica, no entanto não podemos deixar de fora a religião e a tecnologia. Se você ainda não viu a parte 1 e parte 2 do estudo, sugiro que as veja primeiro. Isso facilitará seu entendimento com relação a esta parte. Na descrição do vídeo, estarei deixando o link de acesso à parte 1 e 2 e a playlist com outros vídeos relacionados a este assunto. No último estudo do número 666, mostrei o vídeo do pastor Paulo Júnior e Hernandes Dias Lopes, falando que a marca da besta não tem relação com chip nem nada implantado no homem. Que isso é uma visão pobre e sem profundidade, pensar que se você não tiver um chip, não poderá ir ao supermercado, e assim não poderá comprar nem vender, comer e beber. Pois aquele que não compra nem vende, não come nem bebe. Na verdade, isso se dá pela visão deles, de que assim como a igreja é um templo espiritual, então tudo tem que ser espiritual, de modo que eles espiritualizam até mesmo o reino milenar de Cristo. Em outras palavras, para eles, Jesus já está reinando os 1000 anos, e a igreja já está reinando com Cristo. Na visão deles, os 1000 anos que Cristo reina já tem 2000 anos. E que reinado é esse? Vejam como o mundo está. Além do mais, se Cristo já está reinando, então já tocou a 7ª trombeta. Porque é na 7ª trombeta que Jesus assume o reino. Irmãos, se esse fosse o reino milenar de Cristo, ele seria o pior rei da história. Então, não caiam nessa conversa, porque aquele que conhece a palavra, aquele que tem um mínimo de entendimento, sabe que Cristo não assumiu o reino ainda. Leia o profeta Isaías, você vai ver quantas profecias para o reino milenar. E aqui estou indicando apenas um profeta, depois você conecta com outros, mas somente em Isaías 11 e Isaías 65, vocês já terão uma boa noção sobre o reino milenar. Irmãos, essa visão não permite que eles compreendam a mensagem do deserto em Apocalipse 12, porque se eles veem tudo de forma espiritual, como poderão entender a fuga para um deserto literal? Assim eles não compreendem esse segundo Êxodo, onde Deus promete sustentar seu povo no deserto, e não vivendo em cidades e frequentando supermercados. É por isso que o apóstolo Paulo diz. 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 e 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. E Paulo diz mais, 2 Timóteo capítulo 4, versículos 3 e 4. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Acaso não é uma fábula pensar que em um tempo onde aquele que não tem a marca da besta, não compra nem vende, poderá frequentar supermercado e que esses chips implantados são apenas avanço da tecnologia, porque a marca é espiritual e não literal? Isso não passa de fábula. Irmãos, em Apocalipse 12, versículo 14, está escrito: E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até ao deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. A serpente, que é Satanás, é um ser espiritual. Então como a igreja no deserto poderia ficar fora da sua vista? No início do capítulo 12 diz assim, versículo 3. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Esse dragão é a antiga serpente, que é o diabo, Satanás. E reparam como ele é apresentado? Tendo 7 cabeças e 10 chifres. Ou seja, ele é apresentado no mesmo formato da besta do mar,
com 7 cabeças e 10 chifres. Irmãos, o texto não está nos dizendo que ele é assim de fato. Mas quando vemos que a besta tem a mesma forma do dragão, é porque Satanás está se configurando nas nações. Porque a besta do mar são povos, línguas e nações. Ou seja, as nações estão ficando na forma do dragão. Por isso a palavra diz que Satanás é o sedutor do mundo inteiro. No profeta Zacarias, no capítulo 5, Zacarias tem a visão da mulher e do Éfa, que é a iniquidade em toda a terra. Essa palavra iniquidade, no hebraico é olho, e a mulher é a Babilônia. Então, a Babilônia é o olho de toda a terra. Se lembram de Daniel 7, um chifre pequeno com olhos como de homem? Ali não é só para falar que ele é um homem, porque temos a referência que todos os 10 chifres antes dele são homens. Mas apenas esse chifre pequeno tem essa referência, que é justamente para falar de todo o sistema tecnológico do mundo, com câmeras espalhadas em cada lugar. Justamente por esse motivo, vemos que a imagem da besta não apenas fala, mas faz morrer quem não a adora. Aquele que não a adora não recebe sua marca, e como ela sabe que alguém não tem a marca? Por meio do monitoramento. Esses olhos da Babilônia só poderiam ser criados em nosso tempo, porque o mundo se tornou uma Babilônia, e seus olhos são todas as câmeras de monitoramento. E a China, que tem como símbolo um dragão, é referência neste assunto. E essa tecnologia de monitoramento chinesa vai se espalhar pelo mundo. Na China, as câmeras de monitoramento, assim como óculos de policiais, já possuem reconhecimento facial, e pelo reconhecimento facial eles sabem o histórico das pessoas. Irmãos, os reis e governantes do mundo sempre fizeram o censo para controle da população. Não se lembram que perto do nascimento de Jesus como homem, foi feito o censo dos judeus? Hoje, na era da tecnologia, vocês pensam que eles não irão fazer? Hoje tem olhos te vendo em todo lugar, seja uma câmera de vigilância, seja um celular, seja satélites. E o projeto do Elon Musk, da Neuralink, um chip implantado no cérebro para facilitar o uso da tecnologia. E pastores dizem que a marca da besta não tem nada a ver com um chip implantado na pessoa. Irmãos, 3 coisas são essenciais para que tudo seja preparado para o governo do anticristo: energia, tecnologia, inteligência artificial. Agora, leia as trombetas do Apocalipse. Todas essas coisas são destruídas por elas. É por isso que quando a igreja vai para o deserto, ela fica fora da vista da serpente. Porque fica fora de todo esse sistema que está sendo criado. Um sistema de governo mundial. Pode ver, as grandes nações é que definem o que é melhor para as nações menores, e isso fica cada vez mais evidente. E isso se evidenciará cada vez mais, até que as 10 nações, os 10 reis que dão seu poder à besta se levantem. Em quantas reuniões para falar sobre aquecimento global, as grandes nações falam como o Brasil deve se portar com relação à Amazônia. Essas grandes nações é que dizem o que é melhor para o Brasil, para a Argentina, Venezuela, continente americano em geral, as nações menores, e junto com isso sempre vem a sugestão do que você deve comer, vestir e etc. Assim, a indústria e comércio não para de girar, porém o que realmente manda é o dinheiro, e não se realmente te faz bem ou não. Viram o que aconteceu no país nas últimas eleições? Quantas amizades foram quebradas na briga por esquerda e direita? Até famílias se dividiram, mas essa divisão não é de se espantar, pois em Amós 3 diz: andarão 2 juntos, se não estiverem de acordo? Existem pessoas que se dividiram por um tempo, depois voltaram a se unir, porém o contexto que Amós diz essas palavras é o contexto do fim, contexto de grande tribulação. Irmãos, não se enganem pensando que no sistema político tem um lado bom. Vejam a estátua de Daniel 2. Ela mostra os reinos desse mundo, e ela tem braço direito e esquerdo, perna direita e esquerda. Porém ambos trabalham para o mesmo propósito. Nos pés da estátua estão 10 dedos, em contraste com os 10 chifres da besta, que são 10 governantes, e como diz Apocalipse 17, tem estes um só objetivo: entregar o seu poder à besta. Esse lado direito e esquerdo da estátua representa Ocidente e Oriente, até para que pareça uma divisão justa de governo, 5 do Ocidente e 5 do Oriente. Porém,
não passa de aparência, de uma falsa aliança de paz, mas cada um visando seus próprios interesses. Como na própria profecia de Daniel diz, Daniel capítulo 2, versículos 42 e 43. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte, o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. A parte forte é a guerra. A parte frágil é a aliança feita pelo homem, que rapidamente passa. Basta ver como facilmente os países entram em guerra. Basta uma palavra para que países que se dizem aliados entrem em guerra. E são essas guerras que levarão as alianças para que surja os 10 reis. E ele se levantando, então se levanta o anticristo. Então, para onde devemos olhar? Para a ONU. E já fiz vídeos falando porque, na descrição vou deixar link de acesso. Basta uma reforma na ONU que dê poder a 10 governantes de 10 nações. Quando virmos isso, saiba que o tempo da grande tribulação estará à porta. E por que essa conexão das duas bestas? Porque as pessoas precisam ser doutrinadas de modo a aceitar a marca. A besta do mar que aponta para o mundo ímpio, o governo doutrina, mas a da terra que é o mundo religioso, são os falsos profetas que vão doutrinar. Porque no levantar da besta da terra diz, Apocalipse capítulo 13, versículos 11 ao 14. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida à espada, sobreviveu. A primeira besta são povos, línguas e nações. E essa referência feita sobre ser ferida à espada e sobreviver, refere-se a um império antigo, que retorna com suas características, e esse império é chamado de Assíria. Isaías 10 e 11 nos ajuda a entender isso. Isaías 11 diz que o Senhor Jesus, com o sopro dos lábios, matará o perverso. Esse perverso é o rei da Assíria. Agora vejam o que o apóstolo Paulo diz, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Paulo usa a mesma referência de Isaías. Então essa é uma referência, mas não é o único texto. Nos profetas, existem muitas outras referências para o antigo império Assíria. Até mesmo porque vejam o que diz o profeta Naum. Naum, capítulo 1, versículo 11. De ti, Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. De Nínive saiu um que maquina, ou seja, que projeta o mal contra Deus. Nínive é a capital da antiga Assíria, território da antiga Babilônia, atual Iraque. Então, irmãos, veem de onde a Bíblia aponta a vinda do anticristo e o que diz Apocalipse capítulo 13, versículo 11. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Chifres como cordeiro, ou seja, aparência de cordeiro. Quem é o cordeiro? Cristo. Mas fala como dragão. Quem é o dragão? Satanás. Ou seja, essa besta é o falso profeta. E os chifres em sua cabeça, chifres são reinos, lembra? Então são reinos de falsos profetas, tudo para arrastar pessoas para a apostasia. Mas talvez vocês se perguntem, se a besta do mar são povos, línguas e nações, e a besta da terra o falso profeta, quem é o anticristo? Justamente o falso profeta. Apocalipse 13, versículos 11 ao 14. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença.
Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra, diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida à espada, sobreviveu. Vejam o que diz o apóstolo Paulo. 2 Tessalonicenses 2, versículos 9 ao 11. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. E Paulo tirou esse texto de Daniel 11. Irmãos, viram o que a palavra diz. O anticristo, que é o falso profeta, seduz os que habitam sobre a terra com os sinais que lhe foi dado a fazer. E ele leva os homens a fazerem uma imagem à besta, uma imagem que não apenas fala, mas que faz morrer quem não a adora, que não recebe sua marca. Viram a conexão geopolítica, religião, tecnologia? Os governantes da terra, os 10 reis entregam sua autoridade ao anticristo. O anticristo, falso profeta, com seu reino de falsos profetas, com os sinais que lhe foi dado fazer, seduz os homens a fazerem uma imagem à besta. E através da tecnologia, os homens fazem a imagem, porque a única forma dos homens fazerem uma imagem que fala é através da tecnologia, da inteligência artificial. E esses falsos profetas já estão agindo. Quando vemos homens que querem te apresentar a marca da besta como algo espiritual, que não tem nada a ver com chip implantado, que você vai poder frequentar supermercado, shopping e etc., que isso é apenas um avanço da tecnologia, esses homens estão preparando pessoas para serem marcadas. Então, irmãos, procurem na palavra discernimento, para que não sejam enganados por tais homens. Então, esse estudo paramos por aqui. Olhem na descrição do vídeo os links dos outros estudos relacionados. Se você não é inscrito no canal, por favor inscreva-se, deixe seu like e compartilhe os vídeos. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada irmão, em nome de Jesus.